Fala pessoal, bom, vamos estar dando aqui prosseguimento para a nossa série de aulas. Falei com vocês sobre as estruturas condicionais da última vez e agora eu vou estar falando sobre os laços de repetição, que nada mais são do que estruturas que a gente vai estar utilizando aqui no Kotlin para poder executar algum trecho de código quantas vezes a gente quiser em um loop, até que alguma condição seja cumprida. E vou falar para vocês como isso pode ser usado, é um conceito bem importante, tem em qualquer linguagem de programação, na verdade. E, bom, deixa eu pegar aqui esse exemplo de escola para vocês. Mas para isso a gente vai ter duas palavras-chave no Kotlin, que vão ser o for e o while. E, bom, vamos lá, vamos começar pelo for. Bom, pessoal, vou estar dando um exemplo aqui. Vocês não vão entender de início, mas eu vou explicar direitinho, calma. E o que eu estou fazendo aqui? Nesse loop for aqui, eu estou dizendo que eu tenho um i, e esse i está dentro do seguinte range, entre 0 e 10. E dentro desse escopo aqui do meu loop, eu quero que execute println i. E vamos ver como é que isso se comporta. Vou estar executando aqui o meu código. Show de bola, executamos aqui o nosso código e é basicamente isso aqui que a gente vai ter no nosso output. Cada um dos números entre 0 e 10 printados aqui no nosso console. Então, basicamente, o que meu for está fazendo é pegar um i, esse valor i vai estar dentro desse range aqui, começando de 0. Então, vamos lá, 0, println 0. Aí vai subir para 1, que está dentro do range. Vai fazer um println 1, até chegar em 10. E, bom, a gente pode fazer isso de outras formas também. Digamos que eu queira, na minha tela, na verdade, só os números de 0 a 10 pares. Então, eu vou colocar aqui esse step 2 aqui. E o que isso vai fazer? Esse step vai fazer com que a gente pule elementos dentro desse range. Então, nesse caso aqui, colocando step 2, o que acontece? Eu vou ter o 0, aí no caso do 1 eu vou pular, e aí no conseguinte eu vou estar executando essa linha aqui. Mas aí no próximo não. Mas aí no próximo sim, não, sim, assim sucessivamente. E se eu colocar aqui um 3, só para vocês entenderem melhor como isso funciona, eu vou estar pulando dois elementos. Então, 0 foi, 1 não, 2 não, 3 foi. Então, assim como está aqui, bem notório aqui no nosso output. Tudo bem? Então, sinceramente, vocês não vão estar usando muito essa estrutura aqui de step. Mas é bom saber para que serve, que ela existe, que ela está lá. Então, vamos para a próxima implementação aqui. E bom, a gente pode também estar fazendo isso aqui de uma forma decrescente. A gente tem a palavra down to, que na verdade vai fazer o inverso do que a gente tinha lá no começo. A gente vai imprimir começando do maior e descendo até o número que a gente botou aqui no final. O down to, ele na verdade vai fazer o mesmo papel daqueles dois pontos. Vamos botar aqui esses dois pontos aqui para vocês verem o que acontece. Eu não vou ter nada, porque os dois pontos é sempre de um número menor até o maior. Quando a gente quer fazer isso dessa maneira decrescente, a gente precisa usar o down to. E bom, eu acho que o uso principal... E bom, para ser bem sincero, o uso principal dessa estrutura de for, o que eu uso no meu dia a dia de trabalho, etc., é para listas. Então, vou estar criando aqui uma lista de nomes. Vou fazer um list of. Esse list of aqui faz parte das collections dentro do Kotlin. Eu vou explicar numa aula futura, mas por enquanto só tem isso em mente. Eu estou criando aqui uma lista. Uma lista de quê? De nomes. Vou botar aqui Eduardo, vou botar aqui José, vou botar aqui Carlos e Alan. Então eu vou ter uma lista com esses 4 nomes. Lembrando, esse list of aqui faz parte das collections do Kotlin. Existem outras, a Heylist, list, map, set, e são estruturas extremamente importantes. Mas eu acredito que na próxima aula ou na outra eu devo estar falando sobre isso. E bom, haja vista que a gente tem essa lista aqui, eu quero imprimir, digamos que eu queira imprimir cada nome dentro dessa lista. Então, o que eu posso fazer aqui? For nome em lista de nomes, println nome. E na hora que eu executar,
eu vou ter aqui cada um dos meus 4 nomes no meu output. E o que eu basicamente fiz aqui? Eu, dentro do meu for, eu botei nome, e na verdade nome pode ser a variável que você quiser, a nomenclatura que você quiser. Eu poderia botar A aqui. Só para dentro do escopo do meu for eu saber o que eu estou usando para poder identificar o meu elemento. Então, para A, na lista de nomes, println A. Então, essa primeira palavra aqui antes do in, na verdade, diz respeito a cada elemento que vai ser iterado aqui. Essa é uma nomenclatura muito, muito conhecida dentro dessa parte de laços. Quando você tem uma lista e você está percorrendo cada item dessa lista, você está iterando dentro. Você está iterando essa lista. Não é interar, não, é iterar, ok? Essa nomenclatura é bem conhecida dentro do ambiente acadêmico e de programação no geral, tudo bem? Então, bom, a gente conseguiu percorrer cada elemento da nossa lista aqui, e se eu, por acaso, colocasse mais elementos, botar aqui Felipe, e eu der play, bom, eu vou ter aqui todos os nomes sendo percorridos dentro dessa lista e executando o println. E bom, já que eu falei do for, eu vou falar também aqui do for each, que na verdade é um operador que a gente vai estar usando especificamente para listas. E bom, eu tenho uma lista de nomes aqui, então eu vou colocar aqui for each, e justamente aqui, ó, eu já tenho um each, que é dentro desse escopo, vai ser referente a cada elemento dessa lista. Então, se eu fizer um println each, que é a nomenclatura padrão do Kotlin, eu vou ter aqui dentro, eu vou ter aqui como meu output cada nome que estava dentro dessa lista. E, na verdade, basicamente o que eu estou fazendo aqui dada essa lista de nomes, para cada o quê? Cada elemento, passa isso aqui. Então, dentro desse escopo, eu vou estar executando essa função para cada elemento da minha lista. E se eu quiser usar esse elemento, eu posso colocar aqui, na verdade, tipo, só um oi. E se eu executar isso aqui, eu vou ter 5 ois aqui. Porque eu não utilizei o each, que é referente ao elemento da vez que está sendo iterado. Mas aí, eu utilizando, eu consigo ter a minha lista de nomes no meu output. E se eu quisesse deixar claro, assim, por um quesito de leitura, no caso de algum outro membro do seu time vai estar olhando esse código, é bom que você coloque um nome que seja intuitivo. Então, se eu colocar aqui, dessa forma aqui, nome, eu vou ter um uso aqui bem mais legível do que it, tudo bem? Então é exatamente a mesma coisa que eu tinha antes, só que aqui eu estou especificando o nome que eu quero, não o nome padrão que a gente acaba usando, que o Kotlin usa ali por debaixo dos panos, tudo bem? Então, só para poder estar descrevendo aqui para vocês, esse é um conceito extremamente importante, porque em diversas situações, dentro do nosso dia a dia de trabalho, acadêmico ou outra coisa, a gente vai estar lidando com lista de coisas, lista de usuários, lista de posts, lista de elementos do meu feed que eu quero estar mostrando para o usuário. Então, geralmente, a gente vai estar usando esses laços de repetição para poder estar colocando na tela, ou de repente lidando com algum banco de dados. Você vai ter uma lista de alguns elementos, de algumas informações. Então, geralmente você vai querer fazer alguma coisa para cada elemento daquela lista. Então, é muito importante vocês saberem e saberem lidar bastante com afinidade com esses elementos aqui, esses operadores que lidam com listas, tudo bem? E bom, já falamos aqui sobre o for, agora eu vou estar falando sobre o while. Bom, o while é uma estrutura que é um pouquinho mais perigosa. E por quê? Bom, deixa eu criar uma variável aqui chamada A. Vou deixar A mesmo. Vai ser igual a false. E eu vou fazer assim, while A. Eu vou ter um escopo. E o que o while faz nesse contexto aqui? O while quer dizer enquanto. Então, enquanto isso aqui proceder, execute o que tiver aqui dentro. Então, no caso, já começa como falso, então isso aqui nunca vai ser executado, o que tiver dentro desse escopo. Mas, quando é o caso de proceder, vou colocar aqui println exemplo. Vou colocar aqui como true. E assim que printar, eu vou fazer A igual a false. E agora eu executo. Eu vou ter o println do exemplo uma vez só, porque
Eu chego aqui dentro do while, enquanto A nesse momento é igual a true, eu entro aqui dentro do escopo, eu faço print ln exemplo, logo após eu coloco o valor false dentro do A, então o A para de proceder. E aí a gente não executa mais o nosso loop. Se eu fizer isso aqui e executar o meu programa, olha o que acontece. Eu vou ficar tendo um print infinito de exemplo. E aí eu parei aqui a execução e muito provavelmente, assim, se você tiver uma máquina que é bem lentinha, é capaz de crashar a sua ideia ou a ferramenta que você estiver utilizando, porque você vai ter ali um loop infinito. Então tomem cuidado com o while, tudo bem? E geralmente a gente vai usar o while para situações em que a gente queira, por exemplo, vou fazer assim, var número máximo, número máximo igual a 10, fazer um var número igual a 0. Aí aqui, como esse não vai mudar, eu vou deixar como val. Enquanto número for menor que número máximo, eu vou fazer print ln número. E logo após, eu vou fazer número igual a número mais 1. Que é a mesma coisa que o Kotlin não, o IntelliJ vai me dar uma dica aqui de que eu posso fazer dessa forma, que é a mesma coisa, mais igual a 1. Isso e isso são exatamente a mesma coisa. O número vai ser acrescentado de 1, e aí eu vou estar fazendo meu loop de novo até eu chegar a 9. Por que não printou 10, Eduardo? Porque aqui é menor. Se fosse menor ou igual, aí eu teria o 10 aqui. Porque quando chega no 9, eu faço print ln 9, número mais igual a 1, ou seja, número passa a ser 10. E aí, número é menor do que número máximo? Não. Então não executa mais o trecho de código dentro do escopo do meu while, tudo bem? Então, se fosse o caso de número já começar como 20, por exemplo, eu nem vou ter nada aqui no meu output, porque essa condição aqui já começa como falsa. Uma outra forma que vocês podem acabar encontrando esse tipo de uso para while é da seguinte forma. Eu vou ter o do while, que nada mais é do que o seguinte. Vou botar aqui número é menor que número máximo. Vou voltar para 0 aqui. E aqui dentro do do, eu vou fazer print ln número mais igual a 1. E se eu executar isso daqui, eu vou ter exatamente a mesma coisa que eu tinha antes. E o que eu estou fazendo aqui? Do é fácil em inglês, correto? Então, faça isso daqui enquanto número for menor que número máximo. Então, eu vou fazer print ln número, vou printar o 0. Número passou a ter uma unidade a mais, ou seja, número é igual a 1. Número é menor que número máximo? Sim, correto, true. Então a gente vai fazer de novo. E vai continuar acrescentando, executando isso daqui até que vai chegar no 9, vai acrescentar mais um. Número é menor que número máximo? 10 é menor que 10? Não. Então eu paro de executar o meu laço de repetição e aí meu programa fechou. E antes de fechar essa aula aqui, a única coisa que eu quero falar mais é voltar no for each, porque teve uma coisa aqui que eu acabei não explicando, mas é algo que é uma ferramenta que a gente pode estar usando no Kotlin, que é a ferramenta de range, que na verdade é o seguinte, eu vou ter aqui, por exemplo, fazer de 0 a 10, eu posso, logo após esse 0 a 10 aqui, fazer um for each, que nada mais é do que, dado o range de 0 a 10, para cada um desses elementos, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro. Então eu vou fazer um print ln it, que eu vou ter aqui de 0 a 10 printado no meu output. Tudo bem? Então, na verdade, eu posso fazer de 0 a, por exemplo, vou voltar com a minha lista de nomes. Val, lista de nomes, igual a list of Eduardo, Felipe, Carlos, Alan. Eu vou ter esses 4 nomes aqui dentro da minha lista. Bom, eu posso fazer o seguinte, de 0 a lista de nomes ponto tamanho, esse aqui é uma propriedade da lista que eu posso utilizar a fim de obter o tamanho dessa lista, tudo bem? Então aqui eu vou ter
o número 4. Vou fazer print ln lista de nomes.get it. E bom, aqui tem um facilitador do Kotlin que eu posso pegar um elemento dessa lista. É basicamente o que eu estou fazendo aqui, pegando essa lista, colocando aqui esses colchetes, passando um index, que é o número, eu poderia colocar aqui 0, 1, mas na verdade estou passando um index aqui dentro porque eu quero pegar um elemento dessa lista. Eu vou explicar isso melhor na aula de listas e collections dentro do Kotlin, mas basicamente para vocês verem aqui, vai dar ruim, deu ruim, porque na verdade eu tô pegando um index que não existe, já que dentro de listas, um spoiler, os indexes começam por 0, ou seja, esse aqui não é o elemento 1, esse é o elemento 0, esse é o elemento 1, esse o 2 e esse o 3. Então, basicamente o que eu tenho que fazer aqui é pegar de 0 a lista de nomes.size menos 1. Então, fazendo isso aqui, eu consigo ter um println de cada elemento dentro da minha lista. Então, recapitulando, eu estou fazendo de 0 a tamanho da lista de nomes, que é 4. Aqui, ó, a lista de nomes.size é igual a 4. São 4 elementos. Mas já que o index começa com 0 e vai de 0 a 3, já que são 4 elementos, é um pouco confuso no começo, mas vocês vão se habituar com isso. É uma convenção em qualquer linguagem de programação, fiquem tranquilos. Então, eu vou a 4 menos 1, 3, ou seja, de 0 a 3. Para cada elemento desse range, eu vou estar fazendo println, lista de nomes, pega o index da vez. Ou seja, 0, lista de nomes 0. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, eu vou ter sempre o primeiro elemento, Eduardo, 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 Eduardo. Se eu fizer isso aqui, mesma coisa, só que para o segundo elemento. Então, eu passando cada index aqui, eu vou ter uma iteração sobre a minha lista de nomes, printando cada um deles no output.